Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa relação que, olha, é bem complicada e cheia de tensões. A dos médicos com os planos de saúde aqui no Brasil. Sabe, para muita gente, se credenciar a um convênio parece o caminho natural, quase que obrigatório. Mas a pergunta que fica é: será que essa é mesmo a melhor estratégia hoje em dia? Ou pode ser uma armadilha? Vamos investigar isso. Então, para a gente entender o cenário completo, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos falar da crise dos planos de saúde. Depois a gente vai ver o que atrai tantos médicos para esse sistema. Aí a gente entra na parte mais delicada, os contras. E, claro, vamos ver se existem alternativas. E no final, a gente vai fechar com uma reflexão sobre a carreira médica como um todo. Ok, vamos começar pelo começo. Para entender essa relação, a gente precisa primeiro olhar para a fundação do sistema de planos de saúde. E, spoiler, essa base não está nada firme. Pois é. A grande verdade é que a maioria das operadoras de saúde no Brasil hoje está vendo os seus resultados piorarem. Muitas delas estão literalmente quebrando. E por que isso acontece? São vários fatores pressionando o sistema. A gente está falando do aumento constante dos custos da medicina, de resoluções da ANS que às vezes não ajudam, da famosa judicialização da saúde, onde a justiça manda cobrir tratamentos caros e até mesmo fraudes dentro do próprio sistema. Então fica a pergunta. Se o sistema está tão complicado, por que afinal a grande maioria dos médicos ainda entra nessa? Bom, a resposta está na atração, naquilo que os convênios oferecem logo de cara. É que o apelo é bem forte, né? Primeiro, um fluxo constante de pacientes. Segundo, para quem está começando, parece um selo de qualidade. Além disso, muitos hospitais exigem o credenciamento. E claro, é uma forma de encher a agenda rápido quando se abre um consultório. Ok, mas esse impulso inicial tem um preço. E é um preço alto, viu? Ele vem com desvantagens bem significativas que podem acabar moldando e muitas vezes limitando toda a carreira do profissional. E olha, não é como se fosse fácil entrar. Muitas vezes os períodos de credenciamento estão fechados, exigem tempo de experiência. Em alguns casos, como nas cooperativas, as cotas de entrada são altíssimas, coisa de 80 a 200 mil reais. E ainda tem processo seletivo, prova. Para passar por essas barreiras de entrada, a preparação tem que ser muito séria. E falando em se preparar de verdade, quem é estudante pode entrar agora em medcob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Porque no fim das contas, a preparação é tudo. Mas vamos supor que a pessoa passou por tudo isso, conseguiu se credenciar. Aí vem o maior problema de todos: a remuneração. Hoje, a média nacional que um convênio paga por uma consulta gira em torno de R$ 110 reais. Parece um número, né? Mas calma, esse é o valor bruto. O que realmente importa é o que sobra no final do dia. Porque aí a gente precisa descontar tudo, né? Impostos, que não são poucos, os custos do consultório, aluguel, secretária, taxas. E aquele valor de R$ 110 reais despenca. O que sobra no bolso, o líquido, fica ali, em média, por volta de R$ 35 reais. É por aí, entre R$ 30 e R$ 45 reais por paciente. Chocante, né? E essa remuneração tão baixa cria uma situação muito perigosa. É o que a gente pode chamar de um verdadeiro ciclo vicioso. Pensa comigo, a remuneração é baixa. Para conseguir pagar as contas, o médico precisa atender um volume gigante de pacientes. Isso leva a consultas super rápidas, de 15, 20 minutos. Com isso, a imagem profissional fica desvalorizada e fica quase impossível convencer aquele paciente a migrar para o particular. Resultado, a dependência do convênio só aumenta. É uma armadilha perfeita. Isso cria uma desconexão total entre a percepção do paciente e a realidade do médico. O paciente sai achando que o médico foi rápido demais, que não deu atenção, mas, na verdade, essa pressa é só um sintoma de um modelo financeiro que não fecha a conta para o profissional. Ok, o cenário parece bem ruim. Mas, e aí? Existem alternativas? Existe uma saída desse ciclo? Sim, existem algumas estratégias para tentar driblar o sistema. Uma delas é já começar direto no particular, talvez numa clínica com preço mais acessível. Outra é trabalhar com um sistema de reembolso. Tem quem consiga fazer contratos especiais com os planos, mas via CNPJ de terceiros. E, claro, focar em cirurgias e procedimentos que geralmente são mais bem remunerados pelos convênios. No fim das contas, tudo isso leva a gente a repensar a carreira médica desde o seu planejamento inicial. É muito comum ouvir de médicos que passaram anos e anos atendendo por convênio
aquele questionamento, sabe? Será que eu não perdi tempo construindo uma clientela que no fundo não me permitiu crescer, alçar voos maiores? É uma reflexão bem pesada. Porque migrar do convênio para o particular depois de anos não é só uma transição, é praticamente um reset na carreira. Exige uma boa reserva financeira para aguentar o começo e, principalmente, a construção de uma imagem profissional totalmente nova. Isso nos traz aquela pergunta de $1 milhão, principalmente para quem está começando. O que é melhor? Começar pelo convênio, ganhar volume e tentar migrar depois, ou já construir um caminho totalmente diferente desde o início? Não existe uma resposta certa ou errada, uma fórmula mágica. Cada caminho tem seus prós e contras. Mas uma coisa é certa, pensar estrategicamente sobre essa escolha, desde o primeiro dia, talvez seja a decisão mais importante e que vai definir todo o futuro de uma carreira na medicina.